Não tá perfeito, tá Tá. super claro. Tá bom. Olha só, bem, vamos lá falar de novo de média, né? Uma coisa que a gente já está bem acostumado, que é basicamente você pegar todos os termos e somar pela quantidade de termos, né? O que a gente faz, por exemplo, calcular nossa nota na escola. Pega a nota de todas as provas, soma e divide pela quantidade de provas. Só que às vezes você tem muito de uma medida só, né? Então, somar separadamente cada uma delas não é legal. É mais inteligente fazermos a soma, fazermos a multiplicação pela frequência, ou seja, pela quantidade de vezes que esta medida aparece. Por exemplo, aqui, né, número de peças com defeitos produzidas em 27 dias em certa fábrica. Uhum. Então, o que é o X, né? A gente tem que entender, às vezes a coisa não é muito clara. O X é a quantidade de peças com defeito. Então, por exemplo, quando eu vejo zero aqui, o que é esse zero? Um dia que teve zero defeitos. Quantos dias teve zero defeitos? 2. Quantos dias teve um defeito? 4. Quantos dias teve 2 defeitos? 10. E assim sucessivamente. Muito bem. Uhum. Se você somar a frequência, vai dar a quantidade de dias, pela lógica. Né? Só que se você simplesmente somar os numerozinhos aqui em cima, não vai dar a quantidade de peças com defeito. Para dar a quantidade de peças com defeito, você tem que pegar e multiplicar. Que teve, então, nada, que teve já 4 defeitos, aqui 2 dias com 20, então já são, com 10 já são 20 defeitos, mais 4, 24 defeitos, e assim sucessivamente. É Uhum. por isso que ele mostra essa formulazinha que você não precisa. Bem, você só não precisa, vamos dizer assim, decorar, né? Que ela é meio feia, tem símbolo de série e tal. É mais identificar a ideia, não é mesmo? Uhum. Muito bem. Daí faz a continha, já era. Essa conta não tem nada demais, é multiplicar, somar, dividir. Muito bem, temos um exercício aqui. Uhum. Você tem que ser sincera, não precisa mentir. Uhum. Porque se você não fez, não tem problema, né? É só Sim, me eu dizer que a fiz gente faz. todos Você os. Eu fez? fiz todos. Então, maravilha. Muito bem. Então, vamos continuando, dados apresentados de forma de frequência com classe. Aqui é a mesma coisa, né? Aquelas classes que a gente criou na aula passada, dá para dela, e a média ainda Uhum. é simples de fazer, né? É simplesmente pegar o cara que está no meio aqui, seria o ponto médio, qual o valor que está exatamente no meio E do aí vírgula me fala uma 52. coisa, por exemplo, igual assim, né? Nesse caso aí, ele não deu essa classe. A gente, por exemplo, aqui, ó, nascidos vivos segundo o peso ao nascer. Ele já deu a classe pra gente, então a gente não precisa fazer aquele cálculo que você ensinou. Sim, sim. Às vezes o gráfico, ou melhor, às vezes a tabela já vem pronta, né? Uhum. Daí facilita nesse ponto. Muito bem. Então, para encontrar média, simples, não tem nada demais. Essas são situações. Outra dúvida nesse exercício que eu fiz. Por exemplo, nesse exercício, o resultado deu 2,23. Uhum. Somei, fiz várias vezes, deu 2,23. Mas no resultado deu 3. 2,23, mas no resultado deu 3. Como assim no resultado deu No 3? resultado que tá aí, que tá na apostila, deu 3. E aí fala, nascidos vivos segundo o peso. O peso poderia ser um número picado. Ah, muito bem. Poderia, sim. E por que que aí, então, arredondou para 3? É, tô querendo entender, mas eu acho que pode ser erro aqui mesmo. Ou você Será? errou a conta, né? Você pode ter errado Uai, a meu filho, mas conta. eu fiz essa conta 30 vezes. Será que eu fiz Tá, ó, uma conta tão vamos boba aos errada, gente? poucos. Quanto é que Hã? deu a tua resposta mesmo? A Quanto é minha que deu a tua resposta deu resposta? 2,23. Tá, 2,23. É um valor razoável, porque é próximo de 3, Sim, é né? próximo de 3. Pois é. Acontece que a tua resposta me parece, de fato, mais certa que essa. Porque, pô, dá exatamente 3, o cara teve E eu que fiz essa acertar os conta numerozinhos várias aqui. vezes.
Então relax, relax. Provavelmente você tá certo, a apostila tá errada, tá bom? Não tem problema. Então tá. Ah, Então tá. Porque tanto é que ele acertar conta fala é muito que. simples. É um trem muito bobo. Pois é, então eu tenho certeza que você acertou e o cara que escreveu aqui é meio vagabundo. Porque arredondou para 3, vamos dizer assim, né? É, redondou para três. É. E aí, a ideia de mediana, ela é um pouco diferente da média e, às vezes, ela é mais útil que a média, né? Porque, às vezes, a gente fica meio refém, né, de dados muito extremos. Digamos que você queira fazer a média de salário de uma empresa. Daí vai ter todos os caras lá recebendo seu salário mínimo, a turminha recebendo pouco. Pô, daí, cara, tem o chefe. O chefe recebe muito mais que a turma toda. Ele vai puxar a média de salário lá para cima, certo? Sim. O que vai dar um reflexo que não é verdade, né, do salário daquela empresa. Portanto, a ideia é o seguinte: existem situações que é melhor você jogar fora alguns pontos, né? Como esse, por exemplo, né? Essa situação aí do salário do cara que seria jogado fora. Seria mais interessante você ver ali o salário do cara que está no meio, né? A gente chama isso de mediano, muito bem. Isso assim, só de um ponto de vista bem grosso modo, né? Vai ter outras situações que também são muito úteis, né? Que a gente vai ver lá no futuro, quando a gente estiver vendo distribuição binomial, distribuição gaussiana e por aí vai. Anyway, por enquanto é só entender o que é a mediana, né? E como calculá-la. Então, quando for ímpar é de um jeito, né? Quando for par é de outro. Claro que olhando assim, pô, mas que diferença faz? Faz toda a diferença. Por exemplo, digamos que você tem esses números aqui. Quem é a mediana? Obviamente o 2, porque o 2 está no meio, né? Uhum. Agora aqui a mediana já não tem um cara no meio para você só bater o olho e saber quem é. Mas fica bem simples, intuitivo até, que seria, vamos dizer assim, a média entre esses dois, não é mesmo? Então ficaria 2 mais 3 5 e por 2 2,5. Faz sentido, né? A Uhum. mediana não está aqui, acontece às vezes, né? Que a mediana ela é um termo que ela não está de fato na sua concepção. Acontece, né, que vai ter situações onde não é tão simples assim. Ó. Veja, por enquanto está simples, né? O 13 não era um elemento aqui no nosso estudo, mas às vezes é assim mesmo, né? Não vai estar lá. Ó, enquanto a gente está falando desses assuntos aqui, tá fácil ainda, tá? Então eu tô passando bem rápido e de uma forma meio preguiçosa por isso. Aí que veio nessa parte aí que veio a minha dúvida. Por exemplo, Não, nessa tabela aí. Nessa tabela aí. tá, sim, sim, sim. Porque ele encontra o valor provavelmente de uma forma meio rápida, né? Mas é simples você entender, né? Vamos pensar o seguinte: ele quer saber quem é a mediana aqui. E como eu mostrei para você, a mediana é o cara do meio, né? Por exemplo, nessa situação aqui do 1, 2, 3, né? Tá. Mas agora vamos pensar 1, 2, 3, até o 10, né? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, beleza. Tem 10 números aqui, ou seja, uma situação par, né? Uhum. Bem, quem é. Claro, né? Eu já escolhi acompanhar também a quantidade de termos. Nós sabemos que tem 10 aqui, né? Então, de um jeito assim, bem rapidão, é só pegar o 10 e dividir por 2. É só pegar o 10 e dividir por 2 para você ver qual é o cara do meio. Né? E, obviamente, é o 5. Né? 10 dividido por 2 é 5. Então, assim, de um jeito bem direto, já dá para saber que a mediana vai estar próximo do quinto termo, certo? Que no nosso caso é o próprio 5. Uhum. Beleza. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para uma tabela, eu vejo que tem 42 termos, dá para imaginar que a mediana ela vai estar lá perto do 21, do 21º termo, sendo mais preciso, certo? Uhum. Porque é metade de 42. Acontece que o 42 é par. Então, como a gente aprendeu lá em cima e como a gente viu na prática, par não tem uma metade, não tem um meio, vamos dizer assim.
par tem que pegar os dois do meio e somar e dividir por 2, certo? Uhum. Mas a princípio, só de você entender que o 21 vai ser o cara ali que vai dar mais ou menos a mediana, já tá ótimo já. Por quê? Porque quando a gente olha para uma tabela de frequência, a gente pode ir somando os termos e perceber onde vai estar o 21º termo. Por exemplo, 5 mais 10, 15, ou seja, os 15 primeiros termos vão até o 85, né? Uhum. Uh, só que se eu somar mais 15, 30, então o 21º, o 22º, o 23º, até o 30º vão estar aqui. Ah, então é inclusão. Aí, então, incluiu o 21º. Então, tipo assim, do 15 ao 30, todos os números que estiverem tá incluso nesse intervalo. Então, o 21º tá incluso nesse intervalo. Sim, Seria isso. exatamente, o 21º, o Entendi. 22º, exatamente. Ou seja, todos esses caras, né, a partir do 15º termo, eles valem 87. O 16º vale 87, o 17º vale 87, o Sim. 29º, o 30º vale 87. Então, uma vez entendido que o 21 e o 22, né, como a gente já entendeu, é o Uhum. cara, a metade e o próximo, vão ser aqueles que indicam quem é a mediana, então a mediana com certeza é o valor 87, beleza? Entendi. Professor, mas tu não Entendi. falou que era o 21? Não, 21 e o 22, eles indicam a posição Então, da mediana. uhum. O valor da mediana é 87, ou seja, o valor que está associado ao 21º termo e o 22º termo, certo? Então é bem intuitivo quando a gente para pensar, Uhum. né? Não tem muito segredo. É só ver um exemplo que a coisa funciona já na nossa cabeça. Uhum. Só que tudo isso. Só deixa eu responder a técnica da Unifique aqui para tu. Só para tu ver que eu não tô dando migué. Se liga. A mulherzinha da Unifique aqui tá falando comigo. Unifique é a internet aqui da minha casa. Ó, Eu vou só mandar uma mensagem rápida. tá, joia. Pode mandar. Pronto, continuando. Ah, beleza. Isso tudo, né? Veja, foram para classes bem definidas. Não foram para as variáveis contínuas, né? Uhum. Lembre-se, variável contínua são aqueles valores que assumem medidas fracionárias, decimais, né, alturas e coisas do gênero. Aqui não, aqui a gente tem 82, 85, números bem específicos, que nem aquele exemplo dos filhos na aula passada, né? Agora Uhum. aqui já o bagulho fica louco, porque nós temos, né, temperatura, que é uma medida contínua, tem números quebrados, e daí tens que assumir essas situações, e veja que essa tabela envolve uma quantidade bem grande, né, de termos. Foi aqui que você começou a não entender, né? Isso, é daí para frente. Falei assim, ai, Certo. fiquei no prejuízo com o Samuel. Não consegui, Acontece. Isso eu não aqui por muito consegui. tempo até eu ensinei errado, porque para mim não fazia sentido ter que pegar tanta conta para fazer uma mediana. Mas é que tem, né? Já que a regra é assim, a gente faz. Muito bem. Ah, ai, meu Deus, cara, burocracia nesse país é o que faz a gente ser uma Índia limpinha. Tá louco? Nosso país é igual a Índia, só que é limpo, né? As pessoas tomam um banho aqui. É a única É, diferença. é. Tá, só deixa eu responder para a pessoa que ela pode agendar a visita do cara que tá aqui no apartamento do lado. O Ah, técnico boba tá aqui. exatamente no apartamento do lado e É ela não, mas tem que difícil, né? agendar uma visita. Nossa. Ok, agende, mas o cara tá do lado da minha cara. Está a menos de 10 metros de mim. Pronto. Beleza, então Você falou continuando isso com aqui. ela? Sim, eu acabei de mandar essa Ah, mensagem. tá. Muito bem, então o negócio é o seguinte: a gente tem uma fórmula, é só saber usar essa fórmula e entender quais são cada um dos elementos. A apostila até indica mais ou menos quem é cada um dos elementos. Então, se você quiser encontrar a mediana numa situação como essa, o primeiro termo que você tem que encontrar é esse tal de LI-MED, Uhum. que, de acordo com a apostila, é o limite inferior da classe que contém a mediana. Então Uhum. veja que esse já é o quarto passo, né? Começar a utilizar a fórmula já é o quarto passo.
a gente tem que, pela aquela lógicazinha que eu te falei de dividir por 2 o tamanho da amostra do estudo, né? A gente já encontra onde está a mediana, né? Por exemplo, nessa tabela aqui, eu noto que tem 728 termos, né? Somos as frequências, achou 728 pessoas, temperaturas que foram estudadas aqui, certo? Uhum. Então, se eu dividir por 2, eu já sei onde vai estar a mediana. Uhum. Metade de 728, eu não sei quanto é, mas de acordo aqui é 364. Uhum. Ou seja, o termo 364 indicará onde está a mediana. Quando eu vejo o meu estudo, o termo 364, ele vai estar aqui na quarta classe, certo? Uhum. Por quê? Porque se eu somo esses caras todos aqui, vai dar 200 e pouco. Somou com isso aqui, vai dar 500 e pouco. Mas o que importa é que o termo 364 vai estar aqui, né? Pensa comigo. Uhum. De acordo com a sominha aqui, a gente vai ter 230 termos somados, né? Essa frequência absoluta crescente diz isso para nós. Então, quem é que vai estar aqui na faixa do 300 ou 350? Vai estar o termo da posição 231, 232, 233, 234, até o 574, certo? Uhum. O que indica que o termo 364, que é um número entre 230 e 574, vai estar aqui, certo? Uhum. Pronto. Então a gente pode ter certeza que a mediana está nessa classe. Ah, muito bem. Caramba. Muito bem. Segundo passo aqui, de acordo com essa parada, já foi feito. Bem, já foi feito, já encontramos a mediana. Agora, vamos lá, vamos encontrar. Opa, chegou os caras daqui da Unifix, só um instantinho. Ó. Uhum. Oi, tá por aí ainda? Estou, claro. Tá. O negócio é o seguinte. Vamos entender o que é o limite inferior da classe que contém a mediana. É o valor da variável. Então, quando a gente olha aqui, eu vejo que o limite inferior é o 300. Beleza? Por isso Uhum. que aqui na formulinha tem um 300. Vamos para o próximo termo. PMED. O que é PMED? Posição da mediana. Que, de acordo com o que a gente estudou, é aquele 364, né? Veja, ele já está dizendo que são todos os termos, que é a soma da frequência, como eu já te ensinei na aula passada, dividido por 2. Então a gente provavelmente vai ver um 364 aqui, beleza? Uhum. Ou melhor, posição é posição.
Então, cadê? Aqui, ó, 364, como esperado. Muito bem. Tá acompanhando até aí? Tô. Uhum. Essa parada aqui, frequência acumulada, essa aqui é a pior de todas. A frequência absoluta acumulada abaixo de da classe anterior à classe que contém a mediana. Tudo bem, vamos entender que desgraça é essa, mas com o exemplo fica fácil entender que é simplesmente o valor associado à classe anterior. Então a classe onde está a mediana é essa, já conversamos sobre isso, certo? Uhum. O que ele quer que tu coloque aqui é o valor acumulado da classe anterior. Então, aqui, é o 230. Só Uhum. isso. Pronto, colocou 230 aqui. Quem é que tá ali embaixo? Fmed. O que é Fmed? Ele nem chama de Fmed, chama de Fme. Frequência absoluta da classe que contém a mediana. Muito bem. Frequência absoluta. A frequência absoluta, ela é a quantidade de termos que estão naquela classe. Tem a frequência absoluta e tem a frequência relativa. Que é do meio, que é a classe do meio mesmo, É, que é a mediana. isso, a mediana, ele quer saber da Uhum. mediana, exatamente. Daí, 344. 344, exatamente. E agora, quem que é esse cinquentinho aqui? Ele é o IMED. IMED Other People, intervalo da classe que contém a mediana. Bem, esse intervalo da classe que contém a mediana não vai ser só da classe que contém a mediana, mas de todas as classes. Porque pela Uhum. fórmula que a gente aprendeu, o intervalo de classe, que é o que ele está querendo que multiplique ali, é sempre o mesmo para todas as classes, né? A menos Sim. que aconteça uma coisa como aconteceu aqui embaixo. Né? O que aconteceu aqui embaixo? Se você perceber, não tem 50 aqui, né? Tipo, ó, Sim. 350, 400, 400, 450, pá. Por quê? Porque às vezes, né, como aquela conta do intervalo de classe é um número arredondado, como a gente viu, né? Teve um número que a gente sempre arredonda lá, né? O número de classes, certo? Uhum. Então, às vezes, a quantidade de termos é maior ou é menor se tu simplesmente somasse o intervalo de classe. Só que aqui nesse estudo, muito provavelmente, a temperatura mais alta era 500, certo? Uhum. Então não fazia sentido colocar um valor. 555. Pois é, tipo, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Então por Aham, isso que ele aham. tá falando que às vezes pode ser que a tua mediana esteja lá na última classe. Daí na última classe não vai ter o tamanho das outras classes, porque ela termina num valor que não é exato, né? Mas tudo bem, aqui como era a classe do meio, beleza, era cinquentinha mesmo. Pronto, daí jogou, só pra tu entender por que ele não simplesmente coloca intervalo de classe aqui, não intervalo de classe da mediana. Mas é frescura da minha parte até te explicar isso. De toda forma, parece que você entendeu o que são cada um dos termos. Agora é só fazer a conta, né? Vamos lá, ele fez a subtração, daí divide, sempre conta do parênteses primeiro, depois multiplica e só depois soma. Né? Essa é a Uhum. ordem que a gente aprendeu lá na escolinha. Uhum. Belezas. E aqui tem um exercício que provavelmente você não fez, mas a gente vai fazer, não tem problema. Nossa. Tá vendo? É simples demais. Mas é igual o tal do geoprocessamento. Se você fica um negócio que você não aprendeu, você não consegue desenvolver para frente, entendeu? Não, eu não sei o que é já o processamento. Eu vou Sistema ser de. sincero. Ai, nossa. Não é fácil, Chega, não. tu chega pra um professorzinho de escolinha, já o processamento, isso é muito chique, isso é louco. Ah, tá. Professorzinho, né? Nossa senhora, gente. Então Você transforma um trem tão difícil numa coisa tão simples. tu és da geografia, né? Me diz aí, Sim. a Terra é redonda mesmo? Uai. Até me provarem o contrário, é. Pois é. É que é assim, né? Tipo, quando, por exemplo, a gente vai ver uma foto da Terra, vamos colocar assim, Photo Earth. Dá até pra Uhum. colocar da Apollo 11, sei lá que foi disse que foi pro espaço. Aí tu vê aqui, né, uma bolinha bonitinha e tal. Bem bonitinha a bolinha. Só que se você de fato coloca lá Geoid Earth, Hum. pô, isso aqui não é a mesma coisa que eu tô vendo na foto da Apollo. Sim, O bagulho tem um baita de um buraco. sim. Essa é a Terra de verdade, né? Supostamente, de acordo com os geólogos. Uhum. Daí eu fico meio assim. Geógrafos, nós Geo... somos, nós enxergamos a Terra assim, por Pois é, fora. e me E os parece que é geólogos isso, né? enxergam por dentro.
Ah, legal. Essa é a diferença, então, de Essa é a um diferença. geógrafo da prática de um geólogo. Não, pois é, eu fico assim, pô, alguém tá me enganando. Pois Eu acho é, que é Apolo. Eu confio mais nos geógrafos do que naqueles atornautas lá. Aqueles bichos eram muito mentirosos, tá louco? sim. Os vídeos deles são Maquieiam, né? ridículos. Eles fazem essas formas, né? É muito mais fácil você, é muito mais didático, né? Você mostrar a Aham. Terra dessa forma bonita, como todo mundo vê, do que nessa forma que é muito mais técnico, né? É, A mas aí que visão tá, das né? pessoas, igual, por exemplo, você tem um nível de conhecimento muito mais elevado do que talvez um aluno, né? Porque o aluno lá que está lá, então, assim, né, de escola. Então, para ele compreender e se familiarizar, né, aí são formadas essas imagens, É, né? eu entendo que de fato é o que tu falou, é uma imagem formada, né? Tanto é que essa foto aqui, que até virou capa do primeiro iPhone, o cara que ele colocou lá, ele falou que ele fez uma montagem. Tanto é Sim, que se tu olhar essa foto aqui, ó, bem famosa, tem umas nuvens repetidas aqui, ó, padrões de nuvens repetidos. Essa foto tá meio ruim, mas olha só aqui, ó, a nuvenzinha aqui, tá vendo? sim. Iguaizinha. Porque ele foi fazendo cópias. Só isso? Valeu. Ah, parece que voltou a internet aqui, deixa eu só testar. Top. Então tá, vou tirar aqui do meu celular, que deve estar pegando fogo já. Opa, parece que tá voltando agora. Ah, muito bem. Agora voltou. Top. Chega de falar desse assunto legal. Vamos falar do assunto chato agora. Quer fazer essa conta aqui. Tá me ouvindo ainda? Sim, tô aqui. Tá bom. Então a gente tem a tabela, a gente tem a fórmula, agora a gente tem que pensar. Só isso. Que é basicamente responder as perguntinhas que a fórmula faz pra gente. Quem é o LI-MED? Se a gente lembra quem é o LI-MED, ele é o limite inferior da classe onde está a mediana. Nós temos 84 termos, então a mediana vai estar lá no 40. 42. No 42. Exato. Então o 42 está nessa classe aqui. Uhum, Porque, né, se tu somas aqui, ele já tá a somar pra gente, né, 18, 50, então aqui vai estar, nessa classe aqui, vai estar o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, e assim vai, ou seja, vai estar o nosso 42, porque vai... uhum. E o limite inferior dessa classe é 1,44. Subarashi. O PMED é a posição da mediana. A posição da mediana é a posição metade de 4, 42. 42. Uhum, A frequência acumulada a da classe anterior é 18. uhum. É quase 101. Uhum, E a frequência, quem que é o cara de baixo mesmo? É F média. A frequência absoluta da classe onde está a mediana, que é o 32, certo? uhum. Isso. E esse cara é o intervalo de classe, ou seja, a diferença de um valor para o outro em todas as classes. Então é só fazer essa subtração. 1,26 menos 8 é 18, ou 0,18, né? Uhum. Exatamente. Agora, a única coisa que tem que fazer é essa conta. Então, eu não estou afim de fazer conta, porque eu sou um professor que não gosta de fazer conta. Então, 42 menos 18 dividido por 32, beleza? Uhum. Veja, primeiro fiz a conta que estava no parênteses, a parte de cima, depois dividi pela de Uhum. baixo. Agora eu faço a multiplicação e agora eu Some. tomo. Então, achamos o valor, 1,575. Essa é a mediana. Vamos ver se esse resultado faz sentido.
Porque se é a mediana, tem que ser um valor que estaria dentro da classe onde eu identifiquei que a mediana está, certo? Uhum. 1,575 é um valor que está nessa classe? Sim, Uhum. porque é um valor entre 1,44 e 1,62, não é mesmo? Uhum. Pois é. Então você está aí, é só jogar. Ah, muito bem. Feito! Agora que eu fiz, você vai fazer uma. Então deixa eu criar aqui, parecidinho com você. E bora lá. Só vou criar uma tabela que deixa eu pedir para a IA criar para você. Crie uma outra tabela que segue o mesmo exemplo. Estou procurando a medida. Muito bem. Vamos ver o que vai fazer para nós. Olha só, esse chat GPT-5 tá péssimo. Você tá fazendo mestrado, né? É, tô querendo entrar, Tá né? querendo entrar no mestrado, certo? Quantos anos você tem mesmo? 44. Ah, sim. Você trabalha na área já. Trabalho tem 21 anos na área de consultoria ambiental e sou especializada em gestão de risco na área de mineração. Você que devia dar aula. Não esses caras aí que não saem de uma sala. Você que pega nas pedras e faz as contas. Pego, já passei de tudo que você possa imaginar. Não tenho dúvidas. Quem trabalha na prática, assim, que nem você, que sabe as coisas, Mas né? aqui, Samuel, sabe o que acontece? Você pode ter 60 anos de experiência, mas você tem que ter título. Não adianta. É, o Brasil é o paísinho do bacharel. Esse Do, lugar é ridículo. é, é o país, tipo assim, que você só tem valor se você tiver Sim, título. Se sim, é você tiver, ridículo. você pode ter a experiência que for, mas o cara só vai te valorizar se você para apresentar para ele um currículo, né? Sim, no Brasil, tu pode ser o cara mais inteligente. Se tu não tiver o diploma, já era. Não adianta, não adianta, É não ridículo, adianta. esse país é ridículo. Por É, isso que eu joguei o jogo do Brasil, né? Eu, sim, particularmente, não curto muito pesquisa científica, mas eu sei que para ser um professor de renome eu precisava ter sim. doutorado, Igual, por pós-doutorado. exemplo, meu intuito agora é fazer o mestrado e, assim, ensinar para esses meninos novos que estão saindo da faculdade a fazer consultoria. Entendeu? Mas para Aham. isso eu preciso o quê? Para isso eu preciso ter título. Não É, adianta eu apresentar a minha proposta só, sabe? sei bem, sei bem. Bem, você tem uma tabela, Sim, e você tem a fórmula, e você tem o que eu te mandei no WhatsApp, tá? já tô com ele aberto aqui. Então, vocês dá uma olhadinha aí. Vamos Eu lá. vou pegar o meu café e já volto. Fechou.
Hum. Quando tu terminares, manda foto, tá? Tá. Mas já vamos dar uma olhadinha. Sempre avisa. Ai, desculpa. Mas não. É que eu não vejo, né? Eu não fico no zap. Vamos ver. Eu tive sorte de escutar. Tá. Estamos procurando a mediana. Deixa eu ver, né? Eu- Bem, como são 84 termos, o cara do meio é o 42 de novo, o 42 está aqui. Então tu errou, né? Uai, não é o do o 1,36 a 1,54? Não. Por que tu achas isso? Você falou que é 42. Eu falei certo, você errou a conta. Cuidado com, com as acusações. Ah, peraí. Sim, Não é o agora eu quarenta e falei. dois? Sim, o 42, exatamente. O 42 é a posição da mediana. Que mais? Continue. Então, posição da mediana. Aí, então seria essa classe aqui, ó. 1,36 a 1,54. O FI é o Por que tu 19. acha isso? Teu erro tá aí. Essa não é a Ah, classe. ué, tá aí mesmo. É aí mesmo que eu Essa é errei a mesmo. classe. Mas aí tá, é verdade. Então deixa eu fazer É de novo. Deixa eu fazer de verdade. novo. Deixa Então eu tá fazer de bom. novo. Pode Deixa eu fazer de fazer aí. novo. Ué, porque é isso mesmo. Eu errei. É, Olha pra você ver, hein? tudo Como que bem, a não tem cabeça problema. da gente pensa Por isso que a gente tem errado. que sempre fazer exercício. Não adianta só olhar eu fazendo Sim, quando eu anoto, é. parece fácil. Ah, Olha é aquela só história. como que a cabeça pensou errado. 51. Lógico que 51 tem 42, gente. Que burra. Coisa. Tá Terminando, manda vendo? foto. Não tem problema, não tem problema. Não, deixa eu fazer. Pode? Rapidinho. Eu faço com Sim, por favor. 2 segundos. Terminando, manda foto. Não precisa ser rápido, não.
Isso aqui. Enviado. Vamos ver. Tá. Daí, opa, posição menos a quantidade de termos do anterior, acumulada, mais a frequência total, vezes a diferença que tu colocasse 17. 0,18. Ah, isso é um 18, beleza. Uhum. Sim, daí você supostamente fez a conta e encontrou 1,6, que é um valor que está dentro dessa classe. Sim. Show de bola, agora sim, agora sim. Muito bem, nada a acrescentar. Então, viu, era só saber utilizar a fórmula, entender cada um dos termos, não tem segredo. Então, tu não chegasse a estudar a parte da distribuição da moda aqui, né? Sim. Não Tá, cheguei. então tá bom. Tem problema não, tem problema não. Então, moda é bem fácil, né? Como o próprio nome diz. Moda de roupa, por exemplo, são roupa que aparece bastante por aí. Então, moda é isso. Moda é o termo que mais aparece, ou seja, que tem a maior frequência, Uhum. né? Então, é o que nós temos. Por exemplo, nessa série de termos aqui, se você olhar bem, o que que acontece? Temos um termo que tem mais que os outros, certo? Uhum. Que no caso é o 7. Daí a única coisa que a gente precisa fazer é indicar que o 7 é a moda. Ponto, acabou. Olha só que coisa ridícula. Às vezes você vai ter termos que repetem, né? Tipo, por exemplo, aqui, bimodal, porque tem duas combinações de números que têm a mesma quantidade de termos. 5 e o 9 aparecem 3 vezes, então eles são a moda, né? 5 e 9 é a moda. E assim vai. Uhum. Tem séries sem moda. Por exemplo, aqui, né, quando a gente olha para uma tabela, fica ainda mais fácil de ver quem é a moda. É só ver quem tem a maior frequência. A maior frequência é dada pelo 6 aqui, né? Porque tem 25 associado a ele. Então, 6 é a Uhum. moda. Não é 25 que é a moda, é 6. Uhum. Frequência 25 indica que aparece 25 vezes esse valor. Sim. Muito bem. Agora, quando a gente tem frequência de classe variável, como é o caso aqui, né? Tem, na verdade, duas formas de encontrar a moda. Tem a moda bruta, que é simplesmente o ponto médio dessa classe, onde a gente sabe que a frequência é maior. Ou seja, Uhum. como é que pega o ponto médio? Soma e divide por 2. Né? Daí eu encontro o cara que está no meio desses dois, que vai ser provavelmente 1,5 alguma coisa. Né? Uhum. Ou tem a moda de Pearson, que é o que eu vejo mais em artigo científico, tese, coisa assim,
Eles usam bastante isso porque tem alguma coisa em tese de hipótese que o pessoal usa bastante em teses e dissertações que precisa desse moda de Pearson aqui. Então, mas também não tem muito segredo. É 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Só isso. Então, tu pega qual é o valor. Assim. Agora, aqui tem uma coisa interessante de se avaliar, que é como as distribuições gráficas ficam quando você tem certas características nos valores de média, moda e mediana. Porque você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você tem a possibilidade de a média, a moda e a mediana serem o mesmo valor. Então, tu tens um gráfico bem simétrico. Beleza? Uhum. Só que você tem a possibilidade de não ser o mesmo valor. Quando a gente percebeu algumas coisas aí. Como a gente percebeu em alguns casos aí, né? Onde a média, a moda e a mediana não eram o mesmo. Por exemplo, aquela situação do salário que eu te falei, né? A média vai ser uma, mas se tiver um cara que recebe muito, a mediana com certeza vai ser muito pior. Ou melhor, muito diferente. Né? Pior, melhor é redundante. Mas vai ser muito diferente. Então, por exemplo, quando tu tens a moda menor que a mediana, menor que a média, tu vai ter um gráfico assim assimétrico à esquerda, né? E o contrário, para o contrário. Um gráfico assimétrico à direita. Esses gráficos, eles também aparecem quando tu vai fazer avaliações para testes de hipótese. Se acostume com gráficos assim. Com essa não simetria aqui, com essa simetria. Isso aqui, claro, aparece o tempo todo na estatística, não preciso nem falar. Mas Uhum. também aparece, né? Não são casos isolados, não, longe disso. Muito longe disso, por sinal. Muito bem. Aqui tinha um outro exercíciozinho. Eu quero falar de separatrizes para você. Quero Uhum. começar, pelo menos, para que tu possas estudar sozinha. Porque separatriz, a mediana é um tipo de separatriz, né? Separatriz, separar, né? Separa metade da outra metade. Então, Uhum. mediana está fazendo exatamente isso. Ela pega 50% dos dados, joga para um lado e outros 50% joga para o outro. É o que a gente quer quando a gente tem uma mediana. Mas não, às vezes a gente não quer exatamente 50%, às vezes a gente quer 25%, né? Um quarto e os outros 3 quartos para o outro. O 10%, quero só os primeiros 10%, eu quero excluir os primeiros 1%. Isso acontece muito também. Excluir o primeiro 1%, mas para isso tu precisa saber quem é o termo. Então, por exemplo aqui, né? Uma distribuição de dados separado em metade, em 4 termos, em 10 termos, assim sucessivamente. Por exemplo, quando a gente tem essas situações mais fáceis, né? Que não são as classes variáveis lá que a gente estava vendo, sempre costuma ser mais fácil o cálculo. Então, por exemplo, aqui, mediana. Pega todos os termos e divide por 2. Beleza. É o que a gente vem fazendo para encontrar a mediana. Sim. Mas Uhum. para encontrar o quartil, ou seja, os primeiros 25%, os últimos 25% que são interessantes para a gente faz uma conta, de certa forma, um tanto parecida. Sim. Continua sendo N, que é a frequência total na prática, só que dividido por 4, porque tu tá falando de quartil, tu tá querendo pegar quartos da quantidade ali para fazer a avaliação. E aqui tu escolhes qual é o quartil que tu queres. Por exemplo, se tu queres o primeiro quartil, tu coloca x igual a 1. Tu queres o terceiro quartil, ou seja, os 25% melhores alunos da escola. Coloca aqui 3. E se tu quiseres o segundo quartil, tu coloca 2. Só que veja que o segundo quartil vai dar exatamente a mediana. Né? Porque se Uhum. tu coloca 2 aqui, 2 dividido por 4 dá 2 embaixo. E daí tu vai ficar com N sobre 2. Ou seja, o segundo quartil é justamente a mediana. É justamente o cara que divide 50%. A gente pode até ver isso claramente aqui, né? Tá vendo? Uhum. Pois é. E o mesmo funcionaria para esse decil, né? Decil é dividir 10% e 10%. E os 50% é isso, né? 50% é o cara que está no meio. Uhum. E assim sucessivamente. Então tem essa continha aqui bem banana, né, para fazer, não tem segredo nenhum. Só que, de novo, né, vão ocorrer situações onde vai dar um número quebradinho.
Aí não tem segredo. Deu um número quebradinho aqui, vamos lembrar o que ele está calculando aqui, o decil 3, né? Ou seja, lá o cara do 30%, resumidamente. Muito bem. Daí ele faz a conta, deu 7,2. Só que 7,2 é um número maior que 7. Ou seja, eu faço tipo a conta da mediana. Pego o sétimo termo, pego o valor do sétimo termo, pego o valor do oitavo termo, somo e divido por 2. Nessa distribuição de dados aqui, quem que é o sétimo termo em row já? 3, 6, 7. Esse, somo e divido por 2. Esse é o sétimo termo, esse é o oitavo termo, certo? Uhum. Show. Bem, é isso. Beleza? Uhum. Muito bem. Bem, acho que por hoje, né, você conseguiu resolver uma conta, conseguiu fazer essas mequetrefe tudo aí. Não tem muito mais o que estudar dessa parada, de tal forma que eu diria até para você só dar uma passada de olhos, como dizem os portugueses, e depois já ir para esse negócio aqui, ó, que esse negócio que é o brabo, variância, medidas de dispersão. Eu quero só te dar uma introdução teórica à importância disso. Uhum. Digamos que você queira abrir uma loja de roupa num bairro. Então você tem todo tipo de roupa lá, para velho, para bebê, para criança, para adolescente. Então, para descobrir qual é o melhor público, né? Você vai, pega a média, vamos dizer assim, das idades. E daí você encontra que a média é 20. Ou seja, você abre ali uma loja para jovens adultos, porque você viu que a média é 20 anos. Mas, quando você abre a sua loja, ninguém compra. Por quê? Porque apesar da média ter dado 20 anos, nesse bairro aí só moram vovozinhas e netinhos. Né? Ou seja, a média é 20. Mas ninguém tem 20. Todo mundo tem muito mais ou muito menos que 20. Mas a média deu 20. Né? É a situação mostrada aqui, né? Aqui a média é 70. Aqui a média também é 70. E aqui também, nessa situação bem absurda aqui, a média também é 70. O que diferencia de um caso para o outro, então? Porque a média de todo mundo é a mesma. O que diferencia de um para o outro é a dispersão dos dados. Né? Com certeza aqui tu tens dados mais dispersos, mais variantes do que aqui, onde todos os dados são iguais. Não é mesmo? Então a gente pode calcular esse nível de dispersão para fazer estudos semelhantes àquele que eu estava te falando da loja de roupa. Beleza? Beleza. Então tá bom, filha. Você dá uma estudada nessa parada aí, quando quiser mais, é só chamar, beleza? Manda agora a sua tabelinha para mim. Schedule. Tá bom, vou mandar meu schedule. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço.